E aí, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para a terceira parte da nossa revisão relâmpago aí, viu? Ufa, cansativo o bagulho aqui, viu? Bagulho é doido. Vamos lá. Vamos dar continuidade. A gente tinha visto um fluxogramazinho, agora vamos ver mais um pouco mais completo, que fala sobre os requisitos das tutelas provisórias. Vamos ver se nesse bloco aqui a gente consegue finalizar. Então vamos, ó, descer o cacete, beleza? Vamos lá. Requisitos das tutelas provisórias. Observem como vão descendo tudo bonitinho aqui. Acabei de olhar para a coisa linda da minha esposa aqui. Requisitos, também preparando aula. Requisitos das tutelas provisórias. As tutelas podem ser de evidência e aí independem da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Perfeito? Tutela de evidência independe da demonstração de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Mas, a gente tem que ver o seguinte, que ela exige a presença de algumas situações que estão todas descritas lá no artigo 311, que a gente leu todos eles. E que, inclusive, com base nos incisos 2º e 3º, elas podem ser deferidas liminarmente. Quais são esses requisitos? Abuso do direito de defesa, manifesto propósito protelatório, alegações, por que não diz do réu? Porque a tutela pode ser requerida também incidental, né? E pela outra parte, numa questão dessa. Manifesto propósito protelatório, alegações comprovadas documentalmente e direito baseado em súmula vinculante ou precedente repetitivo, pedido rei persecutório fundado em prova do contrato de depósito ou pedido incontroverso, quando a evidência é muito clara. As tutelas de urgência, probabilidade do direito, fumus boni iure, perigo da demora na prestação jurisdicional, perigo em mora. São os dois requisitos básicos que eles dois somados têm que dar 100%. Belezinha? Deu para a gente entender esse fluxograma? É só para a gente ir fixando esses mapinhas mentais aí na cabeça da gente. Ótimo. Os slides estão todos disponíveis lá na plataforma Moodle da FACAP para os alunos acessarem esse material. Beleza? Bora correr? Tutela provisória e contraditório. E aí, Rosenberg? Tem? Bom, vamos ver aqui o que é que diz. Eu pedi Donizete, esqueci de dar o crédito a ele, tá ok? O princípio do contraditório está previsto nos artigos 9º e 10º do CPC, nos quais temos que nenhuma decisão será proferida contra quem ainda não tiver sido ouvido na lide. Perfeito? O artigo 9º diz, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Aí vem, parágrafo único, o disposto no caput não se aplica a quê? Tutela provisória de urgência, as hipóteses de tutela de evidência previstas no 311 e a decisão prevista no 701. Perfeito? Então não há essa questão. O contraditório ele será apreciado mais adiante, quando houver aquele requisito de validade do processo, que é a citação válida, quando a outra parte ingressar nos autos, quando a outra parte se defender, contraditório, ampla defesa, tudo bonitinho. Então existe o contraditório? Sim, existe, lá na frente. Ou melhor, como dizia Lulu, como diz, existirá. Uma certeza vã não provará. Esqueci a letra. Estou ficando velho. Bom, enfim, existirá o contraditório. Mas naquele momento em que o artigo 9º protege e diz, olha, não se vai proferir nenhuma decisão contra... sem que a outra parte seja ouvida, o parágrafo único vai lá e diz, mas isso não se aplica às tutelas provisórias. Isso não se aplica. Então pode ser decidida, concedida, inaudita, altera pares, ou seja, sem a ouvida da parte contrária. Beleza? Bora pular? Vamos lá. Tutela provisória e recurso.
O recurso cabível para combater, qual é? Eu falei lá, acho que no primeiro ou segundo bloco, não me lembro, eu disse aí a gente vai ver lá na frente. Então, o recurso aplicável é exatamente o agravo de instrumento, porque se trata de uma decisão interlocutória, aquela que não põe fim ao processo e é tomada no curso desse. O artigo 1015 diz: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre, inciso 1, tutelas provisórias. Agora, esse recurso ele não vai ter um efeito suspensivo automático, não, na conformidade do que dispõe exatamente o artigo 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do 932, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz a decisão. Deu para a gente entender o 1019? Ele é até mais importante do que o 15. Ele só estabelece qual é o recurso cabível. O 1019 ele está dizendo o seguinte: olha só, dentro de 5 dias, quando houver a distribuição, que houver toda aquela análise lá dos requisitos recursais, o desembargador, em 5 dias, ele vai decidir se atribui um efeito suspensivo àquela decisão que está sendo recorrida, que foi proferida lá no primeiro grau. Ele vai decidir se atribui um efeito suspensivo àquilo dali. Ou ele irá também decidir, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Ele pode, ali naquele momento, tomar aquela decisão já de forma total ou parcial e já dizer: olha, revogue-se, ou modifique os efeitos da tutela. Vocês lembram que a gente viu lá atrás que ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo? E a medida correta é justamente essa, através da interposição do agravo de instrumento. Beleza? Beleza? Vamos embora? Mais um quadrinho esquemático, bonitinho, todo lindo aqui para a gente estudar. Regras gerais das tutelas provisórias. Aqui aparece tudo bem para mim, aqui está cortando. É até bom eu observar isso aí depois. Quais são as regras gerais? Custos do processo. Situações que a gente tem: tutela requerida em caráter antecedente, custas pagas no ato do requerimento. Tutela requerida no curso do processo ou incidental, a gente já falou sobre isso, independem do pagamento de custas de acordo com o 295 do CPC. Beleza? Ok. Eficácia. Todas elas conservam a sua eficácia no curso do processo. Artigo 296, parágrafo 1º. Primeira parte. Parágrafo 1º, não, primeira parte do artigo 296. Ficando maluco, mané? Provisoriedade. Podem ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo. A gente acabou de ver o 1015 e 1019 ratificando isso tudo que a gente disse agora. Ok? Poder geral de cautela. O juiz pode determinar todas as medidas consideradas adequadas à efetivação da tutela. Então a gente acabou de ver também aqui na nossa primeira aula que aquelas medidas cautelares, aquelas tutelas cautelares específicas morrerão. Não existem mais. Ok? O juiz se utiliza do seu poder acautelatório para poder deferir o acautelamento de um direito a ser utilizado lá no futuro. Beleza? O que mais? Certo, perfeito. Fundamentação. Na decisão que concede, nega, modifica ou revoga a tutela provisória, o juiz deve justificar as razões do seu convencimento. Claro, toda decisão ela tem que ser fundamentada. Tem que ser fundamentada. Por ser uma decisão interlocutória, indispensável a fundamentação. Mas toda decisão tem que ser fundamentada. Mais um quadrinho esquemático dando continuidade a esse mesmo. É a continuação dele, ok? Competência. Requerimento em caráter antecedente. Requerimento em caráter antecedente vai ser o juiz ou o tribunal que for julgar a causa. Ou seja, diante da escolha do juízo que for natural para julgar aquele processo, ok? Requerimento incidental ao juízo que já está trabalhando no processo. Então, antes do processo, ao juízo natural que for competente para poder julgar a causa. No curso do processo, ao juízo que já estiver
trabalhando no processo. Contraditório, a regra é a concessão da tutela provisória sem a ouvida da outra parte. Regra, exceções, 311, abuso de direito de defesa, não sei o que, por aí vai. E o 311, pedido em controvérsia. Ok? Beleza? Os incisos 1 e o inciso 4. Inciso 1 e inciso 4 são as exceções. A gente viu lá, o 2 e o 3 podem ser concedidas sem a ouvida da outra parte. Recursos. Agravo de instrumento, do 2015, se a decisão for concedida, claro, antes ou no curso do processo, de forma interlocutória. Apelação, claro, na apelação, porque ela pode ter sido deferida na sentença. A tutela provisória pode ter, o magistrado pode não ter se convencido, desde o seu requerimento antecedente, desde o curso da fase cognitiva do feito, após ter sido feita o que o código chama de emenda, mas na verdade é um aditamento inicial, porque você só faz complementar aquele pedido, você não muda, você não corrige uma quebra, um defeito, uma falha. Então, após o aditamento da inicial, a complementação dos pedidos, e aí, somente após toda a cognição do feito, quando saiu lá a audiência de autocomposição, contestação, réplica, saneamento do processo, instrução e julgamento, razões finais ou alegações finais, sentença, o juízo foi lá e deferiu. Quando ele deferiu naquele momento, o recurso que você vai se utilizar é a apelação, porque contra a sentença acaba o quê? A apelação. Salvo se for uma sentença que julgar de forma antecipada e parcial o mérito da causa, que equivale a uma decisão interlocutória, e o artigo e o recurso a ser utilizado será o agravo de instrumento. Botem isso na cabeça de vocês, meninos e meninas, ok? Beleza. Se for na sessão de julgamento, cabe a sustentação oral no agravo de instrumento. Beleza? Bora continuar? Características. Quais são as características? A gente já falou sobre elas mesmo que de uma forma geral, mas vamos trabalhá-las agora, direitinho. Sumariedade da cognição. A gente já viu. Todo processo ele tem uma fase cognitiva, mesmo que ela seja sumária, curtinha. Por quê? Porque o magistrado não vai decidir sem conhecer da causa. Vai? Não, ele é maluco. Ele vai analisar todos os fatos que estão narrados na peça. Ele vai analisar a documentação que está juntada aos autos. Ele vai analisar tudo isso. Então existe uma fase cognitiva. Então, sumariedade da cognição. Meu Deus, falta muito slide. Precariedade. A tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário. Então a tutela provisória ela conserva a sua eficácia, mas ela é precária porque ela pode ser modificada. Inapta a coisa julgada. A gente viu que as tutelas definitivas elas têm uma aptidão natural à imutabilidade. No caso das tutelas provisórias, não, meninos e meninas. Elas são inaptas à coisa julgada, em razão justamente da precariedade, da sumaridade da cognição. A tutela provisória não se torna indiscutível pela coisa julgada, salvo se estabilizada ou confirmada ao final da cognição exauriente do feito. Beleza? Continuando, quais são as espécies que a gente tem? Satisfativa ou cautelar, a gente já falou sobre elas duas. Satisfativa, antecipada a tutela provisória. Satisfativa, ela antecipa os efeitos, te entrega a pizza, a fatia da pizza que você pretende naquele momento, beleza? Conferindo eficácia imediata ao direito firmado. É como se você antecipasse os efeitos da sentença para hoje. A cautelar não, ela objetiva proteger, botar a pizza no congelador para que ela possa ser comida depois. Massa? Beleza? Fundamentos e requerimentos da tutela provisória. Urgência satisfativa ou cautelar. Pressupõe demonstração de probabilidade do direito e do perigo da demora. Evidência. Que o direito seja claro. E aí você nem precisa se preocupar com o perigo, a probabilidade do direito. Ou melhor, com o perigo da demora. Desculpem, porque o direito é claro. É muito mais do que provável. Ele é claro, ele é evidente. Já devia ter existido isso há muito tempo. A CPC lindo danado. Bicho bonito da zorra. Tutela provisória,
urgência, evidência ou de urgência e evidência. Tutela provisória cautelar, tutela provisória satisfativa, perdão. Tutela provisória cautelar, urgência. Que é para poder proteger o direito, para ser usado lá na frente. E aí a forma de requerimento, que está prevista lá no 294, ela nos diz o seguinte, ela pode ser incidental ou antecedente. O que é que Didier nos fala sobre a tutela incidental? O seu conceito é simples. É aquela requerida dentro do processo em que se pede ou já se pediu a tutela definitiva. Incidental, ok? No intuito de adiantar os seus efeitos, satisfação ou acautelamento. Beleza? Independentemente do pagamento de custas. É contemporâneo, posterior e inexiste a preclusão temporal. Então, a incidental é aquela que está contemporânea à propositura do pedido principal. Ela pode constar desde a petição inicial, já toda completinha, toda bonitinha, só aguardando o magistrado apreciar e dar prosseguimento ao feito. E ela pode ser também posterior à petição inicial, vai ser um incidente dentro do processo, e ela não tem preclusão temporal. Por que, Rosenberg? Simples. Simples, porque ela não tem preclusão temporal, porque ela pode ser concedida até mesmo lá na fase recursal. E hoje, vocês que já estudaram processo 4, que é execuções, vocês sabem que você também pode requerer lá na fase de execução, ou melhor, de cumprimento de sentença. Então, a qualquer momento você pode fazer um requerimento dessa forma, dessa natureza. Então, incidental a partir do momento da petição inicial até qualquer outra fase do processo. Beleza? Antecedente, segundo o próprio Juninho, ele vem dizendo que é aquela que deflagra o processo em que se pretende, no futuro apenas, pedir a tutela definitiva. É requerimento anterior, ok? A formulação do pedido de tutela definitiva e tem por objeto adiantar os seus efeitos, satisfação ou acautelamento. Primeiro, pede-se a tutela provisória, só depois pede-se a tutela definitiva. Então, a diferença, a antecedente, você vai pedir antes da propositura da peça inteira, completa, cujos prazos a gente vai ver daqui a pouco, já. Beleza? Por hora vamos nos deter essa questão conceitual. Então, antecedente é aquela petição mais simples, focada exclusivamente no ponto principal, que é a concessão da tutela provisória. Para no futuro, no prazo de lei, que aí pode ser de 15 dias ou mais, você requerer a tutela definitiva. Belezinha? Bora pular? Vamos lá! Tutela provisória incidental, mais um conceitozinho, é requerimento realizado no ato do ingresso da principal ou no curso da lide, incidental. Ocorre quando a parte já ingressa com a sua petição inicial, contendo tanto o pleito de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, como também o pleito principal, que será o bem da vida, ou ainda quando ingressa apenas com o pleito principal definitivo e no seu curso resolve realizar o requerimento incidental. Eu acredito que isso aqui eu tirei de Didier também, porque tinha aquela observação lá em cima. Quase certeza, quase 100% de certeza. Bom, prefiro atribuir os créditos a quem é de direito do que correr o risco. Ok? Requerimento realizado dentro dos próprios autos e o pleito não será atingido pela prescrição temporal, porque pode ser que surjam situações durante o curso do processo. Com um esquemazinho, um quadrinho esquemático, nós temos o seguinte: a tutela provisória de urgência, ela pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental. A tutela provisória de evidência, caráter incidental. Beleza? E aí, qual é o momento da formulação? A gente já falou sobre isso, na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso terceiro, manifestação do MP, se for o caso. Em petição simples, sem a necessidade de uma peça muito rebuscada, se ela não tiver sido requerida na petição inicial, ok? Porque se for na petição inicial, é contemporânea à propositura do pleito da tutela definitiva, e aí, dessa forma, você tem que fazer o requerimento bem mais completo. Mas se é no curso do processo, você só precisa fundamentar as suas razões pelas quais você pretende essa tutela provisória, ok? Beleza? Então, pode ser oralmente em audiência ou sessão de julgamento, certo? E aí, claro, vai ser reduzido a termo, você faz oral, mas tem lá
quem faz a digitação de todo o processo. No corpo da peça recursal, pode ser provisória de urgência ou evidência satisfativa ou cautelar. Ok? Beleza? Só que só a evidência não serve como fundamento da cautelar. Preste atenção para isso. Continuando, a tutela provisória antecedente é o requerimento realizado antes da efetuação do pleito principal, ou seja, a parte necessita satisfazer ou acautelar o bem da vida, mas somente no futuro, prazo legal ou estipulado pelo magistrado, irá realizar o pleito da tutela definitiva. É requerimento precedente ao pleito da tutela definitiva, seu objetivo é adiantar os efeitos da tutela definitiva, que aí pode ser satisfação ou acautelamento. Isso é somente um resumo de tudo que a gente já falou. Aliás, é colocando de forma escrita tudo aquilo que a gente já mencionou aqui. Antecipação provisória dos efeitos da tutela. Marinoni ele traz esse conceitozinho aqui dizendo que a principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição, os efeitos da tutela. Serve então para redistribuir em homenagem ao princípio da igualdade o ônus do tempo do processo. A gente já conversou aqui em outro momento, né? Quanto tempo pode durar um processo? Sei lá. Esse inimigo implacável da existência de tudo aquilo que possui vida, chamado tempo, ele não é previsível nessas situações processuais. A pior coisa do mundo é quando alguém chega no escritório e fala: doutor, quanto tempo vai durar meu processo? Quanto tempo vai durar meu processo? Ah, meu Deus do céu, isso é absurdo, a gente não sabe dizer. A gente não sabe quais são as condições exatas de cada magistrado, de cada cartório, de cada vara. A gente não sabe que tipo de incidente processual pode surgir no curso dessa peça, no curso dessa demanda. Ok? Então, o que é que significa essa redistribuição do tempo? Simples, garotos e garotas. Observem o seguinte. Quando se antecipa os efeitos da tutela provisoriamente, você está pegando aquele ônus do tempo, que é a duração da demanda, e está dividindo com o réu. O tempo que o autor teria que esperar para poder ter o seu provimento jurisdicional satisfeito, vai ser redistribuído para o réu, que vai ter que antecipar a sua obrigação, que só seria possivelmente provida ao final da demanda. Então vai se trazer o fator tempo para o dia de hoje, e aí antecipa-se aqueles efeitos para que haja o julgamento da situação, ok? Para que haja o favorecimento desse fator tempo. E Didier continua. A decisão, primeiro foi Marinoni, então Didier não continua nada, ele fala agora. A decisão que concede a tutela provisória é baseada em cognição sumária e da eficácia imediata à tutela definitiva pretendida. Quando você antecipa os efeitos da tutela, você está dizendo assim: olha, o direito do requerente aqui ele é tão bom, que ele já pode ser exercido agora. É aquela historinha da pizza, lembra? Vamos dar uma fatia para ele comer agora? Ótimo, vamos pulando, porque temos mais conceito agora de Donizete. Nessa modalidade de tutela provisória, o direito material está intimamente ligado com a medida jurisdicional concedida. Em outras palavras, o que se pede e o que se concede ao requerente da tutela antecipada coincide no todo ou em parte com o que está sendo postulado como tutela final. Antes da gente falar sobre isso aí tudo, vamos só para uma observaçãozinha. Vocês prestaram atenção que Donizete, muito sabiamente, ele diz aqui: em outras palavras, o que se concede ao requerente da tutela antecipada, não confundir, viu, gente, o requerente da tutela antecipada com o autor do processo, o requerente, o demandante, ok? Não confundam isso, porque a gente já viu logo agorinha que pode ser requerido em contestação ou do curso de toda a demanda. Isso pode ser feito por autor, réu, demandante, demandado, exequente, executado, ok? Então, por qualquer das partes do processo. Beleza? Então, se falando sobre isso, o que ele quer dizer? Olha só, a tutela provisória antecipada, ela está intimamente ligada ao
pedido principal do processo. Então ela pode coincidir com tudo o que se requer ou apenas com parte do que se requer. Vamos supor o seguinte: você tem uma demanda em que você está pleiteando a exclusão do nome da parte da Serasa e a desconstituição do débito e uma indenização por dano moral. Beleza? Mas você quer a tutela antecipada apenas no sentido de excluir o nome da Serasa. Foi deferida e ao final do processo o magistrado vai verificar a desconstituição do débito e a indenização por dano moral. Vamos supor que conceda. Então, se você observar, a tutela provisória só coincidiu, sim, e ainda manteve. Você vai pedir que a tutela provisória seja convertida em tutela definitiva. E aí, ao final do processo, houve essa confirmação, houve a desconstituição do débito e houve a condenação em uma indenização por danos morais de R$100.000. Olha que sonho maravilhoso para o advogado do autor e que pesadelo para o advogado do réu. Mas, se você observar, dos 3 pedidos que foram julgados na tutela definitiva, somente um coincide com o da tutela provisória. Mas vamos supor que você tenha pedido, requerido apenas a exclusão do nome da Serasa e ao final a concessão, da Serasa não, dos cadastros de restrição de crédito. E ao final, na concessão, no momento da concessão da tutela definitiva, o magistrado confirmou. Então houve uma coincidência total entre o pleito da tutela provisória e o pleito da tutela definitiva. Belezinha? É claro, falamos muito sobre isso, mas ele é autoexplicativo. Tutela satisfativa versus tutela definitiva. Marinoni, ele traz esse conceitozinho lindo, observe. A tutela somente é definitiva, dispensando a ação principal, quando a cognição é exauriente. Então, só há a tutela definitiva quando se passa por todo o processo e faz-se a cognição exauriente do feito. Isso a gente já falou, é aquele mergulho profundo no processo que vai chegar à conclusão da tutela definitiva. A tutela satisfativa, quando de cognição sumária, exige o prosseguimento do contraditório, não só porque não pode haver coisa julgada material sem cognição exauriente, a gente já falou sobre isso, carga declaratória suficiente, como também porque o réu somente pode sofrer um prejuízo definitivo, que não mais pode ser questionado, em razão de uma sentença fundada em coisa julgada material. E a gente viu que as tutelas provisórias elas são precárias, e elas não tendem à imutabilidade, senão seriam definitivas. Ok? Belezinha? Vamos só para o momento da formulação. O que é que nos diz? Petição inicial, contestação ou petição de ingresso terceiro. Petição simples, se ela for incidental, sem a necessidade de uma peça muito rebuscada, claro. Oralmente em audiência ou sessão de julgamento, no corpo da peça recursal e em caráter antecedente, de acordo com 303 e 304, que o 304 é muito importantinho, a gente vai vê-lo daqui a pouco. Como a gente já entra agora numa questãozinha mais relacionada a prazo, vamos para o 303 logo. A tutela provisória de urgência antecipada antecedente. No 303 diz, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial limitar-se-á ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido da tutela final com a exposição da lide do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco do resultado útil do processo. Beleza? Ela é antecedente. Mas, se ele quiser, ele também pode fazer o pedido dela incidental, só completar a peça toda, trazer todos os seus pleitos numa única peça. E aí ela vai ser considerada como incidental. O inciso primeiro nos diz que o autor tem que emenda, emenda e aditamento são coisas distintas. A emenda é quando você tem algo que está quebrado e o código fala em emenda, mas numa outra situação específica nesse ponto. Voltando, o autor tem que aditar a petição inicial, fazendo o seu pedido de tutela definitiva num prazo de 15 dias, de acordo com o inciso 1º do artigo 303 do CPC, ok? E esse prazo pode ser maior? Pode. Mas veja, se a tutela for deferida, ele tem 15 dias para poder fazer isso, ok? O réu vai ser citado
e intimado da audiência de autocomposição, e se não houver autocomposição, a partir daquele momento já começa o prazo dele para contestação. Beleza? Ok? Contestação, já não é mais justificação prévia. Donizete, ele traz esse comentário dentro da sua obra que eu acho fantástico. Essa possibilidade ocorre naqueles casos em que a urgência é de tal ordem que não é possível, sem extraordinário sacrifício do direito afirmado, aguardar o ajuntamento das provas e a elaboração na completude da petição inicial. Espaçozinho. Essa grande novidade trazida pelo Código, que é a antecedência do pleito, privilegia a proteção ao direito ameaçado e afasta, ao menos momentaneamente, o formalismo exigido para a propositura da ação. Mais do que isso, essa modalidade de tutela antecipada, antecedente, dependendo da postura do demandado, viabiliza a estabilização da tutela concedida, podendo tornar definitivo aquilo que foi concedido sob a marca da provisoriedade, sob a marca da provisoriedade. Vejam que lindo, né? Chega até a ser poético. Muito massa. Então, vamos entender o seguinte. O que Donizete nos traz aqui, de uma forma massa, é justamente dizendo o seguinte, isso é uma novidade. E se você for observar, para quem já teve contato com o CPC de 73, vai observar que houve uma substituição grande, porque você poderia mover uma ação requerendo o acautelamento de um processo para depois fazer o pedido principal, por exemplo. Isso aí era num prazo de 30 dias. Então, houve uma alteração. É uma novidade, porque você já faz tudo dentro de um novo processo, não de dois distintos. Massa? Belezinha? Isso a gente viu nas nossas primeiras aulas. Dando continuidade, porque ainda faltam 7 artigos e minha bateria está descarregando. Quais são os requisitos? Exposição da lide. Você tem que ir tudo de acordo com como está o 319. Não pode desobedecer o 319. Lá estão os requisitos básicos e principais para qualquer petição inicial. Beleza? Não importa que procedimento seja. Procedimento comum, procedimentos especiais. Lá está tudo explicadinho. Exposição da lide. O que é a exposição da lide? São os fatos, as fundamentações jurídicas do pedido. Probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Aí você vai falar sobre o perigo in mora, fumus boniuri, sobre a situação que embasa o seu pleito. Ok? O que mais? Indicação de que pretende se valer das providências das prerrogativas do caput do 303, que é o quê? Fazer o pedido antecedente para no final, você fazer o pleito principal. Ok? O pedido principal, ditando a petição inicial. Requerimento de tutela antecipada com a indicação da tutela final. Ótimo, isso a gente já falou. Prazos. Como a gente já tinha falado, o 303, parágrafo 1º, nos diz que, se for concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo, o autor vai ter, de acordo com o inciso 1, inciso 1º, o prazo de 15 dias para aditar a petição inicial, se outro prazo maior não for concedido pelo magistrado. Se a decisão for negada, o que é pior, o prazo é de 5 dias. E se você observar, não vai ser para aditar a petição inicial, não. Vai ser para emendar. Porque senão haverá extinção do processo sem resolução de mérito, papai. É essa a pequena diferença da situação. Então, se a decisão for negada, porque o magistrado entendeu que não tinha elementos para nada ali, havia um defeito, uma quebra, que precisava ser emendada. Beleza? Ok? Estabilização da tutela para a gente começar a terminar. A estabilização da tutela, em síntese, ela quer dizer o seguinte: olha, se não houver a interposição do recurso cabível dentro do prazo legal para ele, para tanto, após a concessão da tutela provisória, então o processo, aquele pleito provisório irá estabilizar. Mas se lembrem, não fará coisa julgada. Haverá a estabilização daquela decisão. Ela ficará estável até que algo a modifique ou a revogue, ou até possa invalidá-la, como a gente vai ver no 304. Então, a tutela provisória, segundo Donizete,
a tutela torna-se estável se não interposto o respectivo recurso. E qual é? Agravo de instrumento. É o aí que eu falei lá atrás. Em se tratando de decisão em tutela antecipada, que é o gênero da tutela provisória, o recurso cabível é o de agravo de instrumento, de acordo com 1015, inciso 1º. Beleza? E aí a gente tem o 304, que ele nos traz uma questão muito interessante. E essa tutela, essa estabilização, ela é sempre? Ela é definitiva? Vamos observar que não. 304 diz, a tutela antecipada, concedida nos termos do 303, torna-se estável se a decisão a conceder não for, se da decisão que a conceder, não for interposto o respectivo recurso, que qual é? Agravo de instrumento. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar, ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. A tutela antecipada conservará os seus efeitos enquanto não for revista ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Observem. Mais adiante, tem se falando no 304 que o prazo para isso será de 2 anos, a partir do momento que você confirmar aquela estabilização lá com a extinção do processo. Então, veja só uma coisa. A realidade é, a tutela estabilizada, ela não faz coisa julgada. Ela não faz coisa julgada material. Isso quem faz é a tutela definitiva. Então, não vai ser a falta de interposição do recurso que vai impedir a rediscussão desse tema lá na frente. Vai ser possível, sim. Vai ser plenamente possível. O que ocorre é que, para que haja essa discussão, tem que ser no prazo de 2 anos, ok? E quem vai ser o juízo competente? Vai ser o mesmo juízo que proferiu a decisão. Então, parágrafo 4º nos diz que qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos da tutela concedida para poder instruir a petição que objetiva rever, invalidar ou modificar ou reformar a tutela provisória. O direito se extingue após 2 anos, contados da ciência da decisão de extinção do processo. E a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, como a gente já tinha mencionado, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que revir, reformar ou invalidar a decisão em ação ajuizada por uma das partes. Perfeito? Meninos e meninas, a questão é a seguinte. Minha bateria está acabando, eu tive que dar uma acelerada nessa nossa revisão relâmpago, mas desejo a vocês uma excelente prova e tomara que tenha valido a pena, ok? Beijão enorme, fiquem com Deus e uma excelente prova.